Olá, queridos. É com gratidão a Deus e alegria no coração que nós estamos aqui preparando mais esse vídeo para meditarmos em uma porção da Palavra de Deus. A minha oração é que essa palavra venha falar poderosamente ao seu coração. Eu sou a pastora Sônia, da Igreja Batista Missionária Ágape, em Copacabana. A minha oração é que o Senhor venha te visitar com graça, com renovo. Se você está enfermo, que o Senhor te cure. Se você está triste, que o Senhor te console. Se você está abatido, que o Senhor te fortaleça. Se você está fraco, que o Senhor te fortaleça. Se você está nervoso, que o Senhor te acalme. E se você está preocupado, que Deus te faça descansar nele. Eu também quero agradecer a você que já fez sua inscrição em nosso canal, a você que tem deixado like, a você que tem deixado comentários. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Eu quero agradecer a você que tem sido um instrumento de Deus para a divulgação dos vídeos que temos postado, que o Senhor continue te usando para o louvor da sua glória. E principalmente a você que tem orado por nós. Carecemos das orações dos santos, né? A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. Então, amados, sem demora, eu vou convidar você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 28 a 30. Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos 28 a 30. A palavra de Deus nos diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Vamos repetir juntos? Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oremos. Pai de infinito amor e graça, eu quero bendizer teu nome nessa hora, pela tua palavra lida, Senhor, pelo alto preço pago por Jesus na cruz. Que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, a revelação dessa palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, essa palavra que é luz para os nossos caminhos. A ti somente toda honra e toda glória. É a minha oração em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, Jesus declarou: está consumado. Está consumado, essa palavra vem do grego, é tetelestai. No hebraico já seria semelhante, mas teria um outro entendimento, é totalmente pago. Totalmente pago. A obra que Jesus realizou na cruz foi uma obra perfeita. Jesus, o sacrifício perfeito. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós pensamos no sacrifício de Cristo na cruz, amados, uma coisa que vem ao meu coração me veio ao coração aquele pedido que Davi fez a Deus no Salmo 139, para o Senhor sondá-lo. Deus é aquele que nos sonda e conhece. Ao meditar no alto preço pago pela nossa redenção, ao nos lembrarmos da cruz, Lutero fala que nós temos que pensar na morte de Jesus como se ela tivesse ocorrido ontem, na ressurreição de Jesus como se ela tivesse ocorrido hoje e na volta de Jesus como se ela fosse ocorrer amanhã. Que nós possamos, ao meditar no alto preço pago por Cristo, que nós possamos meditar como Deus nos vê. Será que há algo em mim que eu mesma não estou enxergando devido até à minha limitação, à minha fragilidade, às distorções que às vezes a gente
vai adquirindo essa poeira do mundo na nossa caminhada. Porque tem gente que pensa assim, eu faço porque todo mundo faz. Nós estamos no século XXI. Mas os políticos também roubam. Será que há algo em mim que Deus, que está impedindo com que o propósito de Deus na minha vida se cumpra? Que nós possamos nesse momento pedir ao Senhor, Senhor, como é que o Senhor me vê? O que há em mim que de repente eu não estou conseguindo ver, Senhor? Eu não quero viver uma falsa comunhão. Às vezes a pessoa na igreja, parece que é a pessoa mais espiritual do mundo. Eu não quero viver uma falsa santidade. Pessoa que vai na igreja e agora com esse confinamento muitos estão entrando em conflitos, né? Até pela sua carnalidade, que Deus tenha misericórdia de nós. A gente tem visto, infelizmente, famílias que estão se autoflagelando, famílias que estão sendo destruídas pela incompreensão, pelo desamor, pelo desafeto, pelo desrespeito. Senhor, se há em mim uma falsa espiritualidade, tira essa falsa espiritualidade de mim, Senhor. Amados, Deus nos vê sem máscaras. Não há máscaras para o Senhor. A pessoa fala do amor de Deus, maltrata a sua esposa. Amados, nós temos visto o grande aumento da violência doméstica. E isso não se restringe apenas aos não cristãos. Eu me lembro de uma situação em que um membro da igreja foi convidado para pregar numa congregação e ele veio compartilhar e a esposa dele falou comigo, eu não irei, pastora, eu não vou suportar ver ele no púlpito, vivendo o que eu tenho vivido ao lado desse homem. Amados, que Deus tire de nós aquele comportamento falso de ser um cristão quando na verdade eu não sou. Que Deus me lapide, que Deus me molde. Sabe, pensando nessas coisas, até me emociona, porque Deus nos vê sem máscaras. Que o Senhor tire de mim a falsa honestidade. Às vezes a gente fala tanto em honestidade e a gente comete coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Deus quer de nós uma vida plena, dedicada a Ele, uma vida comprometida, uma vida quebrantada. Amados, nós estamos passando tempos difíceis, é um tempo de arrependimento. Nós temos que nos identificar com o pecado do nosso povo. Nós não estamos fora do contexto desse pecado. O mundo está sofrendo, e nós até falamos isso em um vídeo anterior. Tudo que nós estamos sofrendo tem uma palavra que define tudo que nós estamos passando, e essa palavra é pecado. O mal vem quando nós afastamos de Deus da nossa história. E Deus quer que nós o levemos a sério. Deus quer comprometimento. Deus quer arrependimento. Porque, amados, Jesus já pagou o preço. Eu quero vitória, mas essa vitória já está paga. Eu quero paz, mas essa paz é Cristo. Ele já pagou o preço para que nós tenhamos paz. Eu quero alegria. Pois é, Cristo é a nossa verdadeira alegria. Lembra que Paulo escreve aos Filipenses que ele já aprendeu, é um processo, é um progresso, é um despertamento espiritual. A viver contente em toda e qualquer situação é um aprendizado. Senhor, eu quero aprender a viver para Ti e estar comprometido contigo, independente das circunstâncias. Eu quero me alegrar no Senhor e eu quero ser um instrumento do Senhor. Porque, queridos, quando nós queremos ser um instrumento de Deus, quando nós queremos fazer algo para o Senhor,
apesar das nossas limitações, o Senhor vai nos usar. Apesar das nossas fragilidades, o Senhor vai nos usar. Eu me lembro de uma ilustração de um grande violonista, perdão. Era um grande violonista e ele foi fazer uma viagem de carruagem. Ele não levou, ele tinha tanto ciúme daquele violino que ele deixou em casa. Mas houve um problema durante a viagem e tinha outras pessoas naquela carruagem e eles ficaram um tempo ali parados e as pessoas olhavam para ele como assim, poxa, podia estar tocando, né, o violino. E ele pediu para que alguém fosse numa fazenda próxima verificar se havia um violino ali que pudesse ser emprestado para aquele grande violonista. E o dono da fazenda mandou um violino todo empoeirado com uma corda só. E aquele instrumentista, ele pegou aquele violino, ele limpou, ele afinou aquela única corda e ele tocou belas músicas ali, amados. Os corações foram quebrantados, tocados. E então, amados, dentro das nossas limitações, dentro das nossas fragilidades, da nossa incapacidade, porque é Deus quem nos capacita, o Senhor quer nos usar. Que nós possamos ter essa dedicação ao Senhor para que nós sejamos um instrumento dele nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. São tempos difíceis, mas o Senhor é Deus. O galo, antes dele cantar, ele agride o próprio corpo para depois ele cantar. Se eu quero levar a palavra de Deus, essa palavra primeiro tem que estar entranhada no meu coração. Essa palavra tem que ser uma realidade na minha vida, para que eu possa falar essa palavra com o temor, o tremor e a autoridade que o Espírito Santo me concede. Que nós possamos ser um instrumento de Deus nesse tempo de crise, queridos. Aqueles que intercedem, aqueles que se quebrantam, aqueles que choram, aqueles que jejuam, aqueles que mandam uma mensagem, dão um telefonema, aquele que se coloca na brecha, para que nós possamos ver a mudança que o nosso país precisa, a mudança que a igreja precisa, a mudança que as nações precisam. E que tudo seja para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Tetelestai, Jesus disse, está consumado. Jesus está falando assim, totalmente pago. O significado no hebraico é totalmente pago. O significado no grego é está consumado, obra plena, obra realizada, missão cumprida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Inclusive, naquela época, esta palavra era empregada em várias situações e nós vamos falar em 3 delas para que possa enriquecer o nosso entendimento do que Jesus estava falando ali na cruz quando ele entregou a sua vida, porque nós lemos aqui que ele disse está consumado e inclinando a cabeça ele entregou o seu espírito. Que grande amor o Senhor tem por nós, que alto preço foi pago na cruz. E amados, hoje quando a gente fala em sofrimento, as pessoas pensam assim que o evangelho não, o evangelho é prosperidade material, é ficar famoso, evangelho eu tudo posso no sentido de vencer tudo, né? Tudo posso no sentido de passar por tudo, sofrer tudo e manter a minha alegria, a minha felicidade, a minha gratidão, a minha visão do reino. Ah, queridos, Jesus, o servo sofredor, e o sofrimento, queridos, claro que ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento é um aprendizado. Deus está moldando. Você que está passando por uma luta, nós todos estamos passando por uma luta comum, que é essa pandemia. Mas além da luta comum, do problema comum que está alcançando a todos nós, a crise política, nós temos também o quê? Os nossos problemas pessoais, né? Familiares, psicológicos, emocionais, nossa história, nossas dores,
O que eu tenho feito, como eu tenho processado tudo isso. Amados, quando eu olho para a cruz, eu fico até envergonhada dos meus problemas, daquilo que eu entendo como sendo meus problemas. Então, voltando aqui naquela época, 3 situações em que naquela época vai nos dar assim um norte, um melhor entendimento do que Jesus está falando, da última frase, da última palavra de Jesus antes de entregar a sua vida. Ao pagar uma dívida, o recebedor carimbava naquele papel a quitação daquela dívida. Ele carimbava justamente no carimbo, ele escrevia assim, tetelestai, ou seja, pago. Então, quando um recebedor, ele recebia aquele pagamento, ele colocava ali naquele documento, pago. Então, Jesus está dizendo, olha, eu paguei o preço, eu morri no seu lugar, eu dei a minha vida por você. Em mim, você já está sem nenhuma dívida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Importante, a sequência do versículo. Que já não vivem pela carne, mas pelo Espírito. É triste a gente ver pessoas que às vezes saem da igreja, sai de um culto, ou mesmo da sua casa, do trabalho, se diz um cristão e vai para as baladas, amados. Para as bebidas. Eu fiz um estudo sobre pornografia que eu ministrei numa igreja e eu fiquei impressionada com o número de pessoas no mundo envolvidas com pornografia, inclusive cristãos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, o número de pastores que visitam os sites pornográficos nos Estados Unidos. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, amados. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O Senhor nos chama para ter uma vida de santidade. Me faz lembrar até a experiência de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele tinha tanto medo de não ser aceito por Deus, que ele levou uma vida onde ele orava 6 horas por dia. Não estou dizendo que está errado orar 6 horas por dia, não. Você pode orar até mais, né? Eu me lembro do pastor David Yonshu, da Coreia do Sul, que ele orava 8 horas. Ele disse que não subia no púlpito sem orar 8 horas antes. Eu fico até constrangida em falar isso, 8 horas antes. Mas ele não orava com medo de não ser aceito por Deus. A oração deve ser um deleite. A oração é comunhão. A oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. É o deleite de estar diante do Deus vivo. É relacionamento. Louvado seja o Senhor. Então ele orava, ele fazia uma autorreflexão, ele jejuava, ele lia, meditava na palavra de Deus, ele praticava a mortificação, que é o sacrifício físico. Por longas noites ele orava sem roupa e ainda se autoflagelava. Então, ele acabou adquirindo problemas de saúde devido a essa prática que ele tinha. Ele queria ser aceito por Deus através do seu sacrifício. Amados, eu não sou aceita por Deus por causa do meu sacrifício. O sacrifício perfeito já foi feito na cruz. Jesus deu a sua vida. E quando Lutero leu na palavra que pela graça sois salvos mediante a fé, amados, isso mudou a vida dele, abriu o entendimento dele, que ele viu que não é o meu sacrifício, não é o meu flagelo, mas é o flagelo e o sacrifício de Jesus, é a vida de Jesus que foi dada na cruz. Ele não precisava fazer isso. A salvação vem pela graça mediante a fé. É necessário crer, receber Jesus, e Ele nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o árbitro da nossa vida, da nossa caminhada. Ele vai sinalizando, Ele vai nos orientando. Paulo disse assim, aquilo que antes eu considerava lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Os valores mudam, as prioridades mudam. O meu estilo de vida muda, o perdão passa a ser uma realidade. Eu não posso guardar aquilo que vai me destruir e que vai impedir a minha comunhão com Deus e vai impedir que eu receba o perdão de Deus se eu não perdoar.
Amados, assim como no casamento nós temos que nos apaixonar todos os dias pela mesma pessoa, na nossa vida espiritual, todos os dias nós devemos nos apaixonar pelo Senhor. Todos os dias, esse amor pelo Senhor deve ser renovado, cultivado. Esse amor pelo Senhor tem que ser uma realidade na nossa caminhada com Ele. Louvado seja Deus. Jesus sofreu barbaramente ao se fazer sacrifício por nós. Foi tomado de grande agonia. Jesus sofreu dores internas e dores externas extremas. O ator que fez aquele filme A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, só na filmagem, ele disse que aconteceu, olha, depois da filmagem, ele tinha perdido 14 quilos, ele deslocou o ombro, um dos açoites pegou nas costas dele e abriu um ferimento de 14 centímetros, um acidente. Na cruz, isso na gravação, hein? Com médicos, tinham pastores ali, toda a equipe. Ele sentiu falta de ar só de estar ali, filmando. Aí você imagina o que Jesus sofreu por nós. Outro sentido aplicado à palavra tetelestai. Os soldados incumbidos de aplicar uma penalidade legal, quando ele executava a sentença, no documento que tinha sido encaminhado para ele, para que ele aplicasse aquela penalidade, assim que ele executava a sentença, ele escrevia assim, tetelestai, que significa sentença executada. A sentença foi executada porque Jesus executou a sentença. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Amados, a sentença foi executada. O ofertante, ele é o nosso substituto. Ele se fez oferta por nós. Jesus é o mediador, ele é o sumo sacerdote que se fez também o quê? Sacrifício em nosso lugar. E Jesus é aquela oferta perfeita. É o sangue inocente vertido. Não há salvação em nenhum outro nome. Acho assim que a gente sempre soube, claro, né? É uma coisa que a gente nunca gostou de pensar muito, mas nós sempre soubemos da morte, que a morte é uma realidade, mas a gente não gosta muito de pensar na morte, não é verdade? Mas nunca, pelo menos na minha experiência, eu creio na de vocês também, a gente ouviu tanto falar em morte como estamos vendo atualmente. Uma estatística diária das pessoas que estão sendo infectadas, uma estatística diária das pessoas que estão morrendo. Eu tenho evitado até ver televisão, eu não consigo, irmãos, ver televisão. Eu começo a ver, me sinto mal. Eu acompanho o que está acontecendo, a gente não pode ser alienado, mas tem pessoas que já estão até viciadas em notícia, ela fica o dia inteiro ali naquela conexão e ela vai adoecendo. O número de pessoas que já estão tomando remédios de tarja preta, queridos, o número de pessoas estressadas, o número de pessoas que estão sendo vítimas de violência doméstica. Tem a violência, a gente fala assim, o feminicídio, mas também tem mulheres que agridem o seu cônjuge. O número de pessoas incapazes que estão sendo agredidas. Eu estava vendo uma estatística falando do número crescente de idosos que estão sendo agredidos, e crianças e também pessoas deficientes físicas. Olha só, amado, que coisa triste tudo isso que vem acontecendo. Sabe o que é isso? É falta de Deus. Eu não estou falando que, com Deus, meus problemas acabaram, eu não vou sofrer, eu não vou chorar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que com Deus nós temos refúgio, fortaleza e socorro. O Espírito Santo sinaliza, olha para a cruz, você não está sozinho. Deus, um dos nomes de Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. Quando nós sentimos Deus conosco, a nossa vida muda. Que Ele cuida de nós. Que o seu ouvido está atento à nossa oração e a sua mão está estendida para nos abençoar.
Louvado seja o Senhor. Jesus, o sacrifício perfeito. Quando numa batalha, queridos, ali estavam os guerreiros na batalha, os soldados, e quando aquela batalha era vencida, quando a guerra era ganha, os que ganharam gritavam bem alto para que todos ouvissem: Tetelestai. Olha que coisa linda, que significa vitória. Vitória, tivemos vitória. Amados, quando Jesus fala, está consumado, Jesus está dizendo para nós: você tem vitória em mim. As aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser manifesta. E para nós aqui agora, ainda aqui, nessa dimensão, nesse corpo, o Senhor tem vitória para mim e para você. A vitória que foi conquistada na cruz do Calvário. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E amados, Jesus fez tudo isso. Sabe qual foi o triunfo de Jesus? Sabe qual foi a recompensa de Jesus? A noiva, a igreja. Sou eu, sou você, somos nós. O projeto de vida de Deus para nós é estarmos com Ele por toda a eternidade, em Cristo sermos uma grande família, a família de Deus. Tem algo mais lindo, mais glorioso do que isso, sermos família? Em Cristo nós somos família. E você e eu somos participantes desta vitória. Amém? Você e eu somos participantes desta vitória, da obra realizada na cruz por Jesus. Você pertence ao grupo dos comprados pelo sangue de Cristo? Se você não pertence, esse é o momento. Olha, eu quero pertencer a esse grupo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu quero a paz que só Jesus me dá, o consolo que só Jesus me dá, a alegria que só Jesus me dá, a vida eterna que só Jesus me dá. Amados, Deus criou o tempo. Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que o quê? Que a própria natureza, ela geme para ser restaurada. Em Cristo nós somos restaurados. Haverá um dia que Deus vai restaurar todas as coisas, tudo vai passar por um processo. Esse Deus grande, esse Deus tremendo, apesar da sua glória, da sua majestade, Ele se importa comigo, Ele se importa com você e Ele nos ama. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus venceu. Oh, glórias! Jesus venceu. Em Cristo nós temos a vitória plena, a vitória perfeita. Tetelestai. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso Deus. Jesus é o nosso noivo amado que virá com poder e grande glória para buscar a sua noiva. Possamos estar preparados para este grande dia. Amados, a nossa esperança não se limita a essa dimensão terrena, a nossa esperança está no porvir. Tem até um louvor que fala assim: nossa esperança é sua vinda, um hino. O Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus vem nos buscar e Jesus já está aqui conosco, espiritualmente, cuidando. Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. Jesus não nos deixou órfãos, mas Jesus enviou o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Amados, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. A gente fica imaginando como vai estar esse planeta, amados, sem a presença do Espírito Santo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Amados, tetelestai, Jesus está dizendo ali na cruz, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Jesus está dizendo assim, ó, o preço foi pago, a sentença foi executada, vitória, oh glórias, em Cristo nós temos vitória, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nosso Deus. Todos os nossos pecados são perdoados quando existe o verdadeiro arrependimento. Todas as nossas maldições foram levadas à cruz e quebrada. Louvado seja o Senhor. Estamos livres, livres para viver para Deus. Estamos livres, aleluia, estamos livres das amarras carnais, das armadilhas satânicas. É olhando para Cristo, é confiando em Cristo, é cultivando
a presença do Espírito Santo na minha vida, na minha caminhada, que eu vou me enchendo dessa alegria, que eu vou me enchendo dessa paz, que eu tenho um olhar vencedor, amados. Vamos ter um olhar vencedor. Tem pessoa falando assim, olha, depois da crise vai ser o caos, na pandemia já é o caos, depois vai ser o caos. Não, amados. Alto lá, eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. E eu sei que o que aconteceu, não estou dizendo que não vão ter problemas ou que não esteja vivendo um problema agora, não é isso. Mas uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Todas as coisas. Isso está cooperando? Como é que eu estou esses 60 dias, mais de 60 dias nesse confinamento? Como tem sido a minha vida? Como tem sido a minha caminhada? O que eu tenho feito nesse tempo? Como está a minha mente? Como está o meu coração? Será que eu estou me colocando diante do Senhor numa disciplina de intercessão, de redenção? Eu me lembrei agora aqui de Daniel, para a gente finalizar. Amados, a gente fica pensando assim, um jovem cheio de vida, porque quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, Daniel tinha 16 anos, 17 anos de idade, cheio de vigor, cheio de vida. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já tinha mais de 80 anos de idade. E Daniel teve toda uma história na presença do Senhor, e o Senhor revelou a Daniel coisas tremendas, queridos. A intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele faz de nós os seus amigos íntimos. Ele nos revela, Ele nos fala, Ele compartilha coisas tremendas. A nossa vida é o nosso coração. Amados, o preço foi pago. Aleluia. A sentença foi executada, Jesus deu a sua vida e nele nós temos a vitória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos estar orando, queridos. A gente tem visto assim tanta corrupção no nosso país. Aliás, a corrupção, infelizmente, faz parte da história do Brasil e da história das nações também, desde a queda, né, amados? Mas que o Senhor venha converter essas autoridades. Eu oro assim, Senhor, o Senhor converte, o Senhor tira. Deus é aquele que levanta, Deus é aquele que abate. Que o Senhor sustente aqueles que, assim, querem fazer algo positivo para o Brasil, porque, amados, a gente vê uma falta de patriotismo, não é mesmo? Mas sabe qual a solução para isso? É Jesus. Que essas pessoas venham a te conhecer de verdade, venham a te temer de verdade. Porque, amados, infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não temem ao Senhor de verdade, não tem compromisso verdadeiro com o Senhor. Acha que Deus vai entender e todo mundo faz. Não, não é assim, amados. O Senhor quer que e a palavra, eu falei do galo, né? Começa, ó, para mim. Que essa palavra venha realmente me confronta, me quebranta. Que eu venha viver uma vida de sinceridade na presença do Senhor. E que eu faça a diferença, não para... Senhor, só a tua misericórdia. Eu sou aquele violino de uma corda só, mas que nas mãos do Senhor, o Senhor pode tirar coisas boas por sua bondade e graça. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, eu quero bendizer o teu nome por esse momento que estive aqui meditando nessa palavra. Ó Deus, essa palavra viva, essa palavra eficaz, Senhor. Ó Deus amado, nessa hora, Pai, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero pedir perdão pelos pecados da nossa nação. A tua palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, levanta pessoas tementes ao teu nome, levanta pessoas íntegras para ocuparem os cargos estratégicos. Aqueles que estão usurpando o Brasil, os cofres, Pai. Ó Senhor, tira, Senhor. Ou eles se convertem ou o Senhor tira, Senhor. Dá sabedoria ao povo para votar, meu Pai. Esse ano é ano de eleições, prefeitos, vereadores. Ó Deus, toma, Senhor, todas as autoridades constituídas, quer sejam no âmbito público, quer sejam privados. Dá a eles a capacitação, Pai, a sabedoria para exercerem suas funções, dirigidos pelo teu querer, pelo teu plano, pelo teu propósito. A
Afasta aqueles, Pai, que só querem o mal do Brasil e só visam seus interesses pessoais e egoístas, Pai. Visita, Senhor, Pai amado, os hospitais, quantos enfermos, Pai. Visita aqueles, Pai, que estão passando problemas graves de saúde, em meio, não somente em virtude dessa pandemia, mas pessoas que estão aí lutando contra o câncer, pessoas que estão lutando, meu Pai, com problemas sérios cardíacos, pessoas que estão com problemas sérios de depressão, o número de suicídios tem aumentado tanto. Eu peço a Tua misericórdia, eu peço a Tua misericórdia na vida daqueles que, ó Pai, já estavam desempregados e aqueles que se tornaram desempregados durante essa crise, aqueles que estão passando sérios problemas financeiros, pessoas que não têm tido o que colocar na mesa. Senhor, eu soube de famílias que estão saindo das suas casas e morando nas ruas, levando seus pertences, seus utensílios, seus móveis. Senhor, eu peço a Tua misericórdia, eu peço a Tua intervenção, eu peço o Teu socorro. Move o coração daquele que pode ajudar, Pai. E que todos os recursos que têm sido angariados cheguem àqueles necessitados. Desvia dos que são, Pai, gananciosos, usurpadores, daqueles que não têm temor e nem compaixão do seu próximo. Ó Deus, tem misericórdia do Brasil, perdoa a nossa nação, coloca o Brasil de joelhos na Tua presença, Senhor. Coloca as nações, bane esse vírus, Pai, do Brasil e das nações. E somente a Ti nós daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Eu sei, Pai, que em Ti nós podemos declarar vitória, porque está consumado e o preço foi pago por Jesus na cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e voltará com poder e grande glória para buscar a Tua igreja. Por isso eu Te louvo, eu Te bendigo e oro agradecida em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, porque, queridos, o preço foi pago, a sentença foi executada e nós podemos declarar em Cristo vitória para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.